amo criar e fazer as minhas próprias roupas, mas todo mundo tem um começo aí na costura, né? E como é que foram as primeiras roupas que eu fiz? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram essas peças e principalmente a parte de costura e os acabamentos dessas roupas quando eu comecei. Eu não tenho nenhuma história daquelas bonitas de eu aprendi a costurar vendo a minha avó fazendo roupinha para as bonecas. Não, eu fui aprender realmente a costurar, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Eu comecei a fazer um curso de patchwork. Então, meu primeiro contato com a costura foi nesse curso de patchwork. E eu também fazia faculdade de design de moda. E na faculdade a gente tinha a disciplina também de costura, de modelagem. Então, na faculdade, eu fiz as minhas primeiras roupas, mas eram roupas mais como atividade ali da disciplina. Então, eram todas roupas em algodão cru, não foi nada que eu fiz realmente para usar. E eu já nem tenho mais essas roupas guardadas, então não tenho aqui para mostrar para vocês, mas para contextualizar, foram essas as primeiras peças, mais para aprender mesmo, sabe? E aí, na faculdade, na época do TCC, nós não precisávamos costurar as peças do TCC. O TCC é o trabalho de conclusão de curso, então a gente tinha um tema, a gente tinha que escrever a monografia, então a gente tinha que escrever todo o trabalho, apresentar esse trabalho, mas criar uma coleção não só em desenho, mas também a coleção física, ter essas peças ali para apresentar. Só que no TCC nós não éramos obrigadas a costurar as peças, porque a faculdade ela contempla como a indústria funciona. Então, na indústria, em uma marca, cada pessoa ela é responsável por uma parte. Então, o designer, que é a minha formação, fica responsável pela criação das peças. Não precisa necessariamente executar, porque tem a modelista só para fazer o molde, tem a piloteira para fazer a peça piloto, a costureira para costurar as peças. Então, por isso, nós não éramos obrigadas a costurar as peças. Mas, para o meu TCC, lembra que eu falei que meu primeiro contato com a costura foi com patchwork? Eu não fui muito adiante com o curso de patchwork, eu fiz por pouco tempo, porque eu estudava em São Paulo e de final de semana eu voltava e o curso era de sábado, então ficou muito cansativo e aí eu parei. Mas do curso de patchwork eu aprendi uma técnica que é a técnica de quilting, que é um pezinho calcador que a gente coloca na máquina que você fica com o tecido livre e você vai fazendo formas ali, né, com a linha, vai dando uma textura para o tecido. E dentro do tema do meu TCC, eu tive a ideia de encaixar essa técnica do patchwork para as peças. Então, eu tenho até aqui para mostrar para vocês um dos shorts da minha coleção do TCC. Esse trabalho no tecido, esse tecido ele era liso assim, ó, como essa partezinha aqui. E aí eu bordei todo o tecido, todo o retângulo, né, do tecido com esse trabalho aqui de linhas. Olha, eu fiz tudo isso aqui, a técnica de patchwork. Então, é todo um trabalho com as linhas que ele forma esse bordado no tecido. E aí o tecido trabalhado, bordado, eu levei para a costureira e aí sim ela cortou o molde, ela montou a peça. Então assim, no meu TCC, o que eu costurei, né, o que eu fiz ali mais realmente do trabalho manual da peça de execução, foi essa parte de bordado aqui. Depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em algumas marcas e confecções, mas sempre na área de estilo. Eu nunca trabalhei costurando a peça na fábrica ou modelando, sempre foi mais nessa área de criação. Então, por esse motivo, eu também não dava muita bola para costurar as roupas, eu nem tinha tempo, na verdade. E aí, o que aconteceu? Os meus fornecedores de tecido, eles falavam assim para mim, Larissa, vai aprender a modelar e a costurar, vai se especializar nisso, porque meninas como você que sabem criar, tem muitas, mas meninas que realmente entendem da modelagem, entendem o porquê daquele recorte na costura, tá faltando no mercado. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu falei, bom, então eu acho que eu vou querer fazer um curso de costura e modelagem, vamos ver se eu gosto, porque até então na faculdade eu não gostava de modelagem, porque a metodologia eu acho que era um pouco difícil e era muita gente ao mesmo tempo, então modelagem era uma coisa que eu falava assim, imagina, não quero trabalhar modelando. Então eu tinha esse medo, sabe, de começar uma coisa e não gostar, mas eu falei, eu vou tentar. E gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me descobri nisso e é algo que eu sempre admirei
Eu sempre achei assim incrível as pessoas que conseguiam fazer roupas, né? Pegar aquele pedaço de tecido e transformar numa roupa. Mas eu tinha medo né? Será que eu consigo? Será que eu dou conta ou não? Vamos ver. E aí eu comecei a fazer um curso na minha cidade. E nesse curso, a primeira peça que eu costurei foi essa bolsa aqui. Porque elas queriam que a gente aprendesse primeiro a fazer algo assim, né, como um acessório, algo meio de artesanato, vamos dizer assim, do que já começar direto na roupa. Então eu fiz essa bolsa aqui e ela inclusive, vou virar do avesso, porque ela é toda forrada, tem um bolso. Então a professora ensinou como a gente fazia e foi legal pra gente ter uma noção de costura mesmo, de manuseio da máquina, né, de começar a ficar familiarizada com a máquina, com o calcador, né? Que às vezes quando a gente tá começando na costura, a gente coloca o pé ali embaixo e vai com tudo, né? Então essa foi a primeira bolsa que eu fiz, esse aqui é o avesso dela, tem até o bolso aqui, vou mostrar de pertinho pra vocês, porque vocês vão ver que o bolso aqui em cima, ó, ele tá até meio torto a costura, fez uma prega, tá dos melhores? Não tá, né, gente? Mas para um primeiro bolso é isso aí e a bolsa funciona mesmo assim. Logo em seguida eu mudei de cidade a trabalho e na cidade que eu me mudei também tinha um curso lá de costura e modelagem e eu resolvi fazer o curso nessa cidade. E foi lá que eu comecei a fazer essa blusa aqui. Eu falo que essa blusa, ela foi assim um marco na minha história. Porque eu comecei a fazer essa blusa no curso lá, tá? E no lugar que eu trabalhava, dentro da sala comigo, ficava nós da parte do estilo, então tinha eu e mais uma estilista, aí tinha a modelista e tinha a piloteira, que era quem fazia as peças piloto. Então ela costurava ali na mesma sala que eu. E às vezes eu ia lá perto dela e eu via o que ela estava fazendo, ela me explicava. E foi ela que me mostrou o que era uma costura francesa, aonde ela usava a costura francesa, o que ficava legal. Ela me ensinou muitas coisas ali e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, isso é muito bom, isso é muito legal na costura. Então, quando eu fui para esse curso aqui, eu já tinha mais ou menos uma noção dessa parte da costura de acabamento bem feito por conta da Beta, que era a piloteira que ficava ali na mesma sala que eu e ela mostrava as coisas que ela estava fazendo. Então, quando eu fui fazer essa blusa, eu falei, bom, eu quero fazer os acabamentos dela com costura francesa, eu não quero usar máquina overlock, eu já tinha isso em mente. A modelagem dela não era assim das melhores, mas saiu. E essa blusa, na verdade, ela era mais comprida, ela não era curtinha assim. Eu que depois achei que ela estava muito largona, muito compridona e resolvi cortar. Só que nesse meio tempo eu voltei para Rio Claro, para minha cidade de novo e parei o curso lá. E aí essa peça ficou meio que pela metade assim. E eu resolvi terminar sozinha. Eu vou virar essa blusa no avesso para vocês verem por dentro o acabamento, tá? Então, olha só. Eu fiz costura francesa aqui nas laterais. Só que essa costura francesa, ela tá começando numa largura embaixo e ela vai afinando em cima. Fiz aqui na manga também. Na manga até que ficou bom, a costura francesa. E no decote, gente, a minha ideia era colocar um viés de acabamento. Mas a professora falou, na época, antes de eu sair de lá, que o viés não ia ficar bom, porque era um viés de tecido que eu tinha comprado. Então, eu fiz em casa, depois sozinha, uma barra lenço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês desse lado, acho que fica mais fácil. Só que eu fiz a barra lenço do meu jeito, né? Eu dobrei o tecido, só que eu dobrei ele muito largo. Eu não refilei o tecido como tem que refilar na barra lenço, então ficou essas rebarbas, porque eu não sabia, né, que tinha que fazer isso, mas eu fiz. Eu fiz do meu jeito. Eu tentei também fazer as costuras se encontrarem na lateral. Tá vendo que não deu muito certo? Ficou uma mais para cima, uma mais para baixo. E a costura francesa, a gente precisa refilar bem o tecido, né, por dentro, para não ficar aparecendo o fiapinho dele para fora, que no caso ficou, porque eu não refilei direito. Então aparece aqui um fiapinho, né, do tecido que é proveniente da costura francesa. Então assim, gente, não é das melhores, né? Mas eu tinha muita noção do que eu queria. Eu sabia que eu queria fazer um bom acabamento, eu sabia que eu não queria usar overlock. Então eu tinha esse conhecimento, eu busquei essa referência do que eu considerava uma coisa de qualidade, uma coisa boa, e eu fiz
como eu podia, como eu consegui. E eu acho que isso é o mais importante, a gente não se acomodar. Então, mesmo que não saia perfeito, tente fazer. Busque o que você considera uma costura legal, um acabamento legal e tenta fazer. Eu acho que é muito importante a gente sempre tentar evoluir, porque imagina se eu tivesse parado nessa blusa aqui, tivesse olhado e falado, nossa, mas essa costura francesa não ficou boa, mas esse decote tá estranho, esse acabamento não ficou bom, aqui tá torto, a costura na lateral não encontrou. Eu tinha paralisado ali, não tinha seguido e não tinha chego até onde eu cheguei hoje. Então as suas primeiras peças, elas não vão sair tão boas. Vai ficar alguma coisa às vezes meio estranha, vai ser difícil às vezes você conseguir fazer certos acabamentos porque você não tem prática e é normal com quem está começando, mas eu acho que o importante é isso, é você persistir, você ir melhorando um pouquinho de cada vez. E eu falo que essa blusa ela foi tão importante para mim porque primeiro, né, foi minha primeira blusa, então a gente já fica super orgulhosa, né, da primeira roupa que a gente consegue fazer pra gente, né, pra vestir de verdade. Mesmo ela não estando perfeita nos acabamentos, mesmo assim, gente, é uma superação, então é muito gostoso. E aí, o que aconteceu com essa blusa? Meu namorado, ele sempre me incentivou muito e ele falava assim, vamos fazer uma foto com essa blusa, posta essa blusa para as pessoas verem. E eu, imagina, não quero, que isso, enfim. E aí, um dia a gente foi no shopping, no cinema, e eu fui com essa blusa e uma calça minha. E aí ele falou, vamos fazer uma foto? Eu falei, não, imagina. E aí uma hora, sem eu perceber, ele foi e tirou uma foto, né, do look. E aí eu gostei da foto, eu falei, nossa, vou até deixar a foto aqui pra vocês verem. Eu falei, nossa, ficou boa, acho que eu vou postar. E gente, eu acho que foi esse o impulso que eu tava precisando, assim, esse empurrão, na verdade, né, não impulso. Esse empurrão que eu tava precisando pra realmente começar a Laprone como uma marca de roupa sob medida e autoral, porque eu postei essa foto. E aí o pessoal, nossa, que linda, eu quero, você não faria pra mim e tal. Aí eu falei, nossa, eu acho que tem potencial, acho que dá pra fazer algo disso como um trabalho mesmo, começar a fazer roupas. Então aquilo me empolgou muito, mesmo a roupa não estando assim, né, no melhor acabamento. Eu queria que estivesse, eu sabia que é um acabamento muito nobre, né, a costura francesa e tal, mas a execução ainda não estava tão boa. Mas eu falei, bom, eu já sei o caminho, eu já sei que dá pra fazer, que eu sou capaz de fazer, eu só preciso treinar. E foi o que eu comecei a fazer, eu comecei a praticar, comecei a estudar mais, a testar, a fazer. E aí eu comecei a criar as minhas primeiras peças. Então eu comprei tecido para fazer essa primeira peça para eu poder usar e divulgar, e tecido para eu poder fazer mais umas 3 peças, né, conforme as pessoas gostassem e quisessem encomendar. E aí eu comecei fazendo 2 saias. A saia, ela é uma peça mais fácil da gente aprender a fazer quando a gente está começando, então eu comecei pelo que eu achava mais viável de fazer, que eram as saias curtas. E saia simples, sem forro, tá? Para não dificultar muito. E aí, gente, as 2 primeiras saias que eu criei, a primeira de todas, eu acho que foi essa aqui, eu não sei, mas eu acho que na ordem, na sequência foi essa aqui, que era uma saia de linho, e aí eu brinquei com o sentido do linho, e atrás ela era num sentido só. Eu vou até colocar aqui pra vocês as fotos que a gente fez dessas saias, tá? Pra poder divulgar. E aí teve essa saia aqui, que vocês já conhecem, que é a saia de botões. Essa saia eu ensinei a fazer no canal. Essa saia foi uma das saias que eu acho que eu mais vendi. Eu fiz essa saia na versão preta, fiz em outras cores, em outros tecidos, eu cheguei a fazer vestido, que a parte de baixo era como essa saia. E essa minha, gente, eu usei muito, mas assim, eu usei muito que ela já até desbotou. E aí foi por isso que eu pensei aqui no canal, a primeira peça que eu ensinei foi uma saia como essa aqui, porque eu falei, eu preciso refazer a minha, porque eu adoro esse modelo, acho super atemporal e é legal que vocês também aprendem a fazer. Essa aqui foi a primeira saia, né? E essa aqui foi a que eu ensinei a fazer no canal. Eu vou até virar as 2 do avesso para comparar como eu comecei e como foi a evolução. Eu vou mostrar do avesso, porque no avesso elas são praticamente iguais, no sentido de que eu não coloquei forro e eu não tinha máquina overlock. Então todos os acabamentos da saia eu fiz com costura zigue-zague. O zigue-zague ele é um ponto que a gente tem na máquina caseira, na máquina doméstica, que ele dá acabamento quando ele é feito bem pequenininho. Ele é demorado, na indústria não se usa o zigue-zague, porque a overlock ela é muito mais rápida, muito mais prática, mas eu não tinha. Então eu fiz com o que eu tinha. Gente, eu fiz muita roupa com acabamento em zigue-zague. Ó,
para vocês verem. E aí eu tinha essa preocupação em abrir a costura, em deixar o zigue-zague bonitinho. Então aqui nas laterais, deixa eu ver a outra lateral, ó, zigue-zague. E aqui na frente, como ela tinha um recorte, eu também usei o zigue-zague no recorte. Aqui atrás também no zíper, tá vendo? O acabamento do zíper. O revel eu coloquei viés, deixa eu ver aqui, ó. Coloquei um viés para ficar bonitinho. E aí entra naquilo que eu falei para vocês, que apesar de eu não ter o melhor maquinário, de eu não estar assim, né, super avançada com as técnicas de acabamento, eu sabia coisas que para mim eram importantes. Então, por exemplo, eu não tinha overlock, mas eu fiz um zigue-zague bem feito. Aqui eu coloquei um viés para ficar mais bonito. Outra coisa, eu sempre tentei fazer as costuras se encontrarem, tá vendo? De uma lateral com a outra. Às vezes não saía tão perfeito, mas eu me esforçava. Aqui também no zíper, gente, eu embuti um pedaço do zíper e eu sempre tive essa preocupação deles estarem, ó, na mesma altura, não ficar um lado maior que o outro. O zíper invisível eu treinei para que ele realmente ficasse invisível, ó, e para que ele terminasse bonitinho, não desse nenhuma ponta aqui, tá vendo? Então essas coisas que eu sabia que eu poderia fazer, eu fui fazendo, eu fui me esforçando, dando o meu melhor no que eu conseguia. Essa é até uma dica legal para vocês. Se você tem dificuldade com acabamento, por exemplo, o zíper, treina ele num pedaço de tecido, compra um zíper baratinho, vai treinando, vai testando ali. Às vezes você não precisa necessariamente cortar uma peça e aplicar tudo nela. Você pode fazer isso em testes em pedaços de tecido, porque aí você fica mais confiante na hora de chegar no tecido oficial para você fazer na peça. Vou mostrar para vocês agora a saia de botões. Essa aqui foi a minha primeira que eu fiz, né? Então o acabamento dela é como a outra de linho listrado. Então aqui o zíper, olha, é todo com zigue-zague. Aqui a lateral também, toda com zigue-zague, tá? E aqui o revel, eu coloquei acabamento de viés para ficar bonitinho. Tá um lado se encontrando com o outro, as costuras laterais também se encontrando, tá? Então eu comecei assim. E aí a evolução dela, é isso que eu falo pra vocês, que é sempre importante a gente tentar evoluir, ver o que a gente pode melhorar, né? E ir adaptando conforme a gente consegue. E olha só, eu saí disso aqui para isso aqui. Acho que tá dando pra vocês verem uma do lado da outra. Nessa aqui eu fiz o acabamento do zíper todo com zigue-zague, porque eu achava que o viés eu só poderia colocar aqui no cos, né? E nessa aqui eu fiz ela inteira com acabamento em viés. Então a gente tem todo o acabamento do zíper, né? A lateral, a barra também tem todo esse detalhe do viés. Dá mais trabalho para fazer uma peça assim? Dá. Apesar que, gente, o zigue-zague também dá trabalho. Se você não tem overlock, é super demorado você fazer o zigue-zague, mas com viés também, só que o resultado fica muito mais bonito, né? Então eu acho que isso que é legal, a gente reconhecer que a gente tem como melhorar e a gente pensar formas de melhorar isso. A saia, ela sempre vestiu bem, mesmo ela tendo o acabamento em zigue-zague, tá? Mas dá para evoluir, dá para melhorar, dá para agregar mais valor fazendo acabamentos melhores. Só que isso, gente, foi com o tempo, foi lapidando o meu trabalho, foi treinando, foi buscando referências, informações. Então é muito importante a gente estar sempre estudando, a gente está sempre se atualizando. Eu gosto muito de ir em lojas de roupa até por isso, porque eu acho que a gente aprende muito, sabe? Vendo outras peças, vendo outros tipos de acabamento, porque a costura, existem várias formas de você fazer a mesma peça, o mesmo acabamento. E é uma fonte ali de inspiração para você aumentar o seu repertório de ideias. Então acho muito importante a gente estar sempre em constante estudo, evoluindo, testando coisas novas. E uma coisa que eu acho assim extremamente importante é você ter uma roupa com uma boa modelagem. Você aprender a fazer uma boa modelagem, uma roupa que veste bem. Porque não adianta nada você só evoluir no acabamento, ter uma costura linda, impecável por dentro, se a roupa não veste. Não adianta.
Pra mim, a modelagem assim, é um dos pontos mais importantes. Porque todas essas peças aqui, tirando essa primeira blusa, que a modelagem dela não era lá aquelas coisas, mas depois eu aprendi a fazer uma blusa melhor e mesmo assim dava pra vestir. Mas, por exemplo, essa saia aqui, ela não é tão bonita por dentro quanto essa aqui, né, que eu ensinei vocês a fazerem. Mas ambas vestem muito bem. Mesmo não tendo o melhor acabamento do mundo, veste bem. Porque a modelagem foi muito bem elaborada, foi muito bem pensada, muito bem trabalhada. Então, além de vocês se preocuparem em evoluir na costura, nos acabamentos, em fazer uma roupa bem feita, porque isso também é importante, agrega valor, e é muito gostoso você vestir uma roupa que você sabe que está bem feita, que você vai poder lavar várias vezes e a costura vai estar intacta, vai estar bonita por dentro. Mas essa roupa precisa vestir bem, você precisa investir em uma modelagem boa. É até por isso que aqui nos meus vídeos do canal, onde eu ensino a fazer peças, eu sou super detalhista na modelagem. Eu explico assim com muito detalhe, porque eu sei da importância da roupa vestir bem, de uma modelagem bonita. Isso faz a roupa acontecer. A minha ideia com esse vídeo hoje foi mostrar para vocês como eu comecei, né? Como que foi esse começo meu na costura, os acabamentos e mostrar para vocês que é possível sim a gente evoluir. A gente pode começar às vezes fazendo uma coisa que não tá assim dos melhores, mas não parar ali. Busca referências, busca se aperfeiçoar, veja roupas que você admira o acabamento, tenta entender como aquele acabamento foi feito, tenta replicar aquilo, tenta fazer primeiro num pedaço de tecido e aí depois você testa numa peça oficial. Invista em uma boa modelagem e estudar sobre isso, porque são esses pequenos detalhes, é de pouquinho em pouquinho que você vai ver a diferença e que você vai conseguir evoluir muito, eu tenho certeza disso. Então, se o seu começo na costura e na modelagem tá meio embaçado, se você não tá se sentindo segura, se você não tá gostando muito, calma! É assim mesmo. Eu contei pra vocês, eu não gostava de modelagem, eu não me via fazendo isso e hoje é uma das coisas assim que eu mais me orgulho de falar que eu sei fazer e eu faço muito bem feito. Porque eu tentei, eu errei, mas eu fui lá, eu fiz de novo, eu fui, fiz com a costura a mesma coisa e a gente tá sempre evoluindo. Então tenha paciência e se orgulhe de você, do que você já conseguiu fazer, porque é assim mesmo, o começo não vai ser tudo perfeito, mas é super possível da gente insistir, da gente lapidar, melhorar e ter roupas lindas, que hoje eu tenho muito orgulho das minhas roupas e é uma satisfação imensa, é um prazer poder dizer eu que fiz e eu quero que você também sinta esse prazer. E esse foi o vídeo de hoje, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm sugestões também para outros vídeos, temas que a gente pode falar por aqui, que vai ser um prazer para mim poder dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo.